Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Hoje é sábado e são 10h10. Luanda, a capital do nosso país, acordou cinzenta e timidamente os pingos da chuva vão caindo. O frio, de certo, não há de ser um problema. Na edição de hoje do programa Sábado às 10h10, um tema quentinho. Vamos falar sobre a liberalização da taxa de câmbio de referência. Esta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se e anunciou a flexibilização do mercado cambial com realce para a formação da taxa de câmbio de referência com base no equilíbrio entre a procura e a oferta de moeda estrangeira. Temos debate e já cá estão os nossos convidados. Rui Minguês de Oliveira, vice-governador do Banco Nacional de Angola, Mário Rui Pires, consultor económico e quadro sénior do Ministério da Economia e Planeamento, Carlos Rosado Carvalho, jornalista e economista, Miguel Ângelo Vieira, especialista em regulação e concorrência, e Daniel Sapateiro, especialista em finanças. A equipa do Sábado às 10h10 é constituída pela Paula Simons, o Stanislau Garcia, o Dário Castro, a Rita Nogueiro, o Mendes Jacinto e, por mim, Isaías Afonso. Hoje, sentamos-nos e falamos sobre divisas. Ora, como sempre, a música é parte do Sábado às 10h10. A música que segue é do Minguito, natural do Dante, bairro que João Mendes, no Bengo. É o Kwanza. Dia 8 de janeiro deste 37, dia 8 de janeiro deste 37, foi o dia da troca da moeda. Foi o dia da troca da moeda. Dia 8 de janeiro deste 37, dia 8 de janeiro deste 37, foi o dia da troca da moeda. Foi o dia da troca da moeda. Cuja moeda que contém nome de Kwanza, e cuja moeda que contém nome de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. Ai o Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza. Cuja moeda que contém nome de Kwanza, e cuja moeda que contém nome de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza. Ai 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 o Lueio, o filho de Kwanza. Minguito, Kwanza, já não há. O Luei já não existe o Luei. Bom, estamos de volta. A música na Rádio Nacional de Angola é sempre boa. Na edição de hoje vamos falar sobre a liberalização da taxa de câmbio. Já sabe que vamos ter debate e que os nossos convidados já cá estão. Vamos agora pedir ao Dário Castro que faça o enquadramento do assunto em cima da mesa aqui no sábado às 10h10. Dário Castro, bom dia. Bom dia.
Denilson Alberto, o BNA tinha que estabelecer apenas os preços fixos, as divisas quando forem aos bancos comerciais terem um valor fixo. Edgar da Silva, as políticas que o país está a usar torna difícil o acesso a essas tais divisas. Denilson Francisco, acho complicado, porque do jeito que vai aumentando, vai ser difícil cada vez mais. A grande dificuldade que nós teremos é que não queremos conseguir as divisas. Cada vez que se passa, esse país está a ser mais difícil. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola anunciou esta semana que o mercado cambial vai estar mais flexível, sobretudo no que respeita à formação da taxa de câmbio de referência baseada no equilíbrio entre a procura e a oferta de moeda estrangeira. Em conferência de imprensa, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, falou sobre a adoção de algumas medidas para consolidar o novo regime cambial. Entre as medidas constam ajustar o coeficiente de 17% para 22% de reservas obrigatórias em moeda nacional, acabar com a margem de 2% sobre a taxa de câmbio de referência praticada pelos bancos comerciais, bem como acabar com os limites para pagamentos de importação. Nós recebemos todos os dias e ouvimos todos os dias reclamações dos nossos cidadãos a dizer-nos que não conseguimos fazer transações no sistema financeiro e por isso sou obrigado a fazê-las na rua. Além de que também limitamos o espaço para quaisquer práticas que possam ter contornos até de crime financeiro. Desde janeiro deste ano, que os bancos comerciais podem fazer os lances sem o limite de 2%. Temos depois outro limite de 2% para repasse e esse é o tal que também agora é retirado. Portanto, nós faremos publicar a norma respectiva para que os bancos possam assim atuar. José de Lima Massano avançou igualmente que os angolanos vão poder comprar divisas no valor de até $120 mil por ano. Nos casos de saúde e educação, a aquisição de divisas é ilimitada. Nós temos algo em Angola que é absolutamente injusto, que são trabalhadores, cidadãos não residentes, que no final do mês podem pegar todo o seu salário e mandar para fora, e depois temos um pai que pode mandar para o exterior 1.000 euros mês para manter um filho lá fora. Essa correção também estamos a fazer, mas queremos que seja feita com o mesmo sentido de segurança. Então o que é que nós estamos a dizer? Em vez de poder mandar apenas 1.000 euros por mês, tem um plafond anual. Deixamos já de parte a educação e o ensino porque aí não temos limites. É aquilo que a fatura disser. Mas, para tudo o resto, para férias, etc., estamos ok, tem um plafond de 120. E é dada essa liberdade às pessoas. Portanto, quer mandar 2.000 para o filho e tem essa capacidade, pode fazê-lo. Quer ir de férias e quer levar 10.000, tem essa capacidade, pode fazê-lo. Portanto, o equilíbrio do mercado cambial vai permitir-nos trabalharmos hoje com regras diferentes. Para o economista Fernando Bunge, a desvalorização do Kwanza é uma medida de política económica e serve para atrair divisas ao mercado. A desvalorização do Kwanza é decorrente mesmo para que haja um equilíbrio entre a oferta e a procura. A desvalorização da moeda também é considerado um instrumento de política econômica na medida em que vai possibilitar abaratar a produção interna e, consequentemente, será mais apetecível aos estrangeiros, ou seja, pode ser uma medida de atração de divisas para o país, por um lado. Mas, por outro lado, ao facto da produção interna ser barata, vai possibilitar com que haja um aumento da produção, que é esta produção que pode, de algum modo, substituir as importações. E o economista Rui Malaquias diz que o facto de o BNA liberalizar o mercado das divisas é indicativo de que já se superou o clima de incertezas que os bancos comerciais tinham sobre o destino da moeda estrangeira. Já se superou o clima de incerteza que os bancos tinham criado quanto ao destino das divisas, porque nós tínhamos cenários em que os nossos bancos, por ordem dos nossos importadores, adquiriam bens e serviços a um preço muito acima do que era praticado e, portanto, os bens vinham para Angola com um preço muito elevado. O BNA apercebeu-se disso e, a dada altura, impôs esta restrição. Outro economista, José Santos, entende que é preciso igualar a taxa de câmbio praticada na rua à da banca comercial, pois tal chega a ser até uma questão de soberania do Estado. Desafia toda a máquina da soberania. São questões de tamanha profundidade que desafiam outras instituições, como a investigação criminal, os órgãos de segurança interna e externa, o controle da movimentação bancária junto dos bancos comerciais, porque
Qual é a novidade? Há muito que o Banco Central anda a reboque do mercado informal. A nossa taxa de câmbio, que devia comandar a procura e oferta da moeda no mercado interno, ditada pelo Banco Central, sofre as hemorragias para alimentar um mercado que é conhecido, que está à barba de todos nós. O mercado da moeda estrangeira em Angola está mais flexível e os preços se vão fixar de acordo com a procura e a oferta. Neste sábado, às 10h10, vamos falar de divisas. A situação cambial e monetária do país está em cima da mesa. No tema de hoje, a liberalização. Temos debate. Obrigado, Dário Castro. Temos sim debate daqui a pouco. Agora vamos dar espaço ao jornalista João Gonçalves, que habitualmente faz o lançamento e conclui os nossos debates. João, afinal, quais são as razões que levam o Estado a liberalizar o mercado cambial? A liberalização cambial tem dois motivos principais, há alguns detalhes, há algumas exceções, mas há dois que são principais e até são antagónicos. Se preferirem, há duas situações principais que conduzem à liberalização cambial. Por um lado, há a liberalização cambial rica, aquela dos países que têm moedas fortes, moedas convertíveis, moedas que são defendidas por todo o mundo. Porque mesmo aqueles que não emitem essa moeda, que não as têm como moedas nacionais, querem que elas se mantenham fortes porque a sua base, a sua reserva de divisas é feita precisamente nessas moedas. Ninguém quer a desvalorização de moedas como o dólar, como o euro, o franco suíço, o iene e agora mesmo o yuan. Há outras situações que são o oposto. É a liberalização pobre. Países com moedas não convertíveis, dependentes de um ou dois recursos que estão em perda de velocidade e para os quais não se encontraram substituições. São países onde as divisas eram geridas de forma centralizada, onde a gestão dessas divisas apresentou problemas ou por razões de competência técnica ou então porque as formas de alimentação começaram a escassear, começaram a minguar. E não se constituiu durante todo esse período um esquema para substituir a dois níveis essa fragilidade. Por um lado, é recursos que sejam produtores de moeda convertível e que ajudam, de certa forma, a converter a nossa própria moeda. E, por outro lado, é a produção de bens que são essenciais para reduzir as importações e, dessa forma, economizar divisas. Naturalmente que não há nenhuma economia que se possa desenvolver com moedas instáveis de tal forma que, por exemplo, a escola neo-institucionalista, e isto até se espalhou para outras escolas, considera que a moeda é uma instituição em si. Instituição, neste caso, é tudo aquilo que determina regras do jogo. A moeda determina regras do jogo. De maneira que podemos olhar para determinadas moedas só para esclarecer alguns pontos. Por exemplo, a Suíça não é um país dominante à escala mundial, mas conseguiu construir uma moeda que é atrativa para todos. Então, o franco suíço é uma moeda muito respeitada. Por outro lado, nas taxas de câmbio, é importante saber estabelecer a diferença entre o nominal da taxa de câmbio e o significado da moeda da qual estamos a falar em termos de força económica que lhe está por trás. Vou-me referir aqui à moeda japonesa. O iene está com uma cotação em relação ao dólar, para ter um dólar, 100 ienes, mais ou menos. Oscila um pouco, mas é em torno disso. Parece muito. Quando é 3 dígitos, assusta muito. Por exemplo, em África assusta muito, na América Latina assusta muito, em países da Ásia do Sul também. Mas no caso do Japão, não. Porque os japoneses resolveram não mexer muito no nominal da taxa de câmbio, mas garantem uma taxa de câmbio com muita estabilidade. As oscilações são mínimas. E por detrás daquela moeda, toda a gente sabe o que é que está. Uma das maiores economias do mundo. Para países, como é o nosso caso, em que importações de géneros de primeira necessidade e que é de primeira necessidade voltar tanto para o consumo final como para o consumo intermediário, logicamente que tudo o que diga respeito às taxas de câmbio é fundamental. Mexe com a vida de toda a gente. Assim, temos uma série de desafios pela frente e esses desafios, não vamos fazer a história, mas estamos numa situação em que há risco mesmo de grande escassez de divisas. Ou seja, que há uma diminuição do fundo de reservas, por um lado,
Mas, por outro lado, também não se vê perspectiva nem de grande investimento internacional, porque neste momento ele não está praticamente a ser feito em países como os países africanos. Há crise internacional nessa matéria, ameaça mesmo dessa crise se aprofundar um pouco. E, por outro lado, também não há capitalização interna que permita, então, esperar que no imediato consiga substituir importações incompressíveis. De maneira que a solução que aparece é uma solução de recurso ao mercado, para ver se no mercado se estabelecem primeiro taxas de câmbio que sejam reais e para o que de facto é uma subvenção na taxa de câmbio. Ou seja, que é manter uma taxa de câmbio abaixo daquilo que ela é na realidade, apenas para garantir a viabilidade de determinadas operações. Isso dura um certo tempo, ao fim desse certo tempo entra-se em crise. Para responder à crise, a liberalização cambial é um dos recursos. Pode não ser o único, mas é um dos recursos. Não funcionará se for utilizado como meio único de resolver o problema. Ou seja, que nada pode substituir o aumento da oferta interna para garantir, sobretudo, neste caso, a força da moeda e impedir que ela continue a deslizar. Assim, temos neste debate a obrigação, digamos assim, de explicar bem os motivos e todo o enredo à volta da liberalização deste momento. Já se fizeram outras, mas a deste momento. E o que é que estamos à espera que aconteça para que esta instabilidade não se prolongue. Estes dois temas de debate são fundamentais, não vamos dizer outros porque não vamos condicionar as posições e até a criatividade nesta matéria dos participantes, mas tudo ou quase tudo gira em torno destes dois pontos. Muito obrigado, João Gonçalves. É esse, afinal, o esclarecimento que pretendemos dar aos nossos ouvintes. Por que razão tivemos que liberalizar o mercado das divisas neste momento e que resultados esta tal flexibilização deve produzir para que a instabilidade não se prolongue? Afinal, como responder à crise? Será por via da liberalização cambial? Talvez sim, talvez não. São 10 da manhã, 27 minutos. Vamos ter debate daqui a pouco. Os ouvintes têm a sua vez no programa sábado às 10h10. Este é o momento para os ouvintes. Para isso temos à disposição os números 927 78 08 79, 927 78 08 79 e o 941 58 04 57. 941 58. A liberalização da taxa de câmbio é o assunto do sábado às 10h10. 2 horas para entender a medida tomada esta semana no Banco Nacional de Angola. Numa linguagem simples e acessível, discutimos a atual situação cambial e monetária do país. Oportunidade para perceber por que razão o dólar e o euro sobem todos os dias. Os grandes temas da economia em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Aí estão os números: 927 78 08 79 e 941 58 04 57. Os ouvintes vão ligar. Os nossos convidados, Rui Mengues de Oliveira, Mário Rui Pires, Carlos Rosado Carvalho, Miguel Ângelo Vieira e também Daniel Sapateiro, estão já a pedir, né, que estejam atentos às inquietações e às contribuições dos ouvintes para ajudarmos os mesmos ouvintes, que também são consumidores, a perceberem esta situação cambial em Angola. 10h28. Era tudo por amor e quando se amava se davam flores. No tempo do Kwanza Burro, nosso saudoso Kwanza obediente, só bastava 50 cimbeu para comprar piteu. No tempo do Kwanza Burro, Gasparito não era mbi, se comprava na loja do povo e o povo comia. Se comprava na loja do povo e o povo comia. No tempo do Kwanza Burro,
alambamento era tradição. Garrafão de vinho na mão e na carta 50 cimbeu. Hoje o Kwanza fica esperto, mamauê. Na carta do pedido agora embora dólar, vamos parar aonde, mamá? Hoje o Kwanza fica esperto, mamauê. Maria não quer flores, quer embora e desce Veracruz. Vamos parar aonde? Só me resta é chorar e mamauê. 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 Os tempos mudaram e esta pergunta é interessante. Vamos parar aonde com esta crise? Como responder à crise? Matias Damasio, na manhã da informação. Sábado às 10h10. São 10h30. Começamos pelo Lubito. José de Chiloia e depois Paciência Samuel em Luanda. Alô, bom dia. Bom dia, sim, nossos jornalistas. Muito obrigado. José de Chiloia, vamos às suas inquietações ou contribuições. A situação cambial em Angola. Esse negócio de câmbio é muito bom, mas muitas das vezes está a prejudicar o nosso país, porque o que está se ver, está se dar mais valor, estamos a dar mais valor à moeda estrangeira. O nosso dinheiro está a ficar atrás. E isso também está prejudicando, por isso que muitas coisas aqui estão a subir muito, até com muita sorte, através do dinheiro de fora, que é muito estrangeira, que estamos a meter, mas que estamos a meter de cima. O nosso dinheiro ficava atrás. Então por isso que seria bom se nossos dirigentes, nosso governo, veja bem esse problema. O nosso dinheiro tem que ficar também em cima. Porque o que está a se fazer, estão a dar valor o dinheiro à estrangeira e para dar potência os que já têm muito dinheiro. Porque Angola, aqui no nosso país, não é todo que tem muito dinheiro. Os que têm já têm, mas os que estão prejudicados são os pequenos. É verdade. Então por isso que o meu contributo aqui tem que se meter mais o nosso dinheiro em cima para não prejudicar os próprios angolanos. É verdade. O dólar está em cima. Todo mundo só quer dólar, só quer moeda estrangeira. Não fica bem. É verdade. Alguns sacos de arroz vai custar 11 mil. Porque o nosso dinheiro não vale. Porque se valesse não podia custar muito esse preço. É verdade. O meu contributo é melhor que veja bem os nossos dirigentes, o nosso governo. É verdade. Muito obrigado. Continuem bom trabalho. É verdade. Obrigado, José de Chiloia, está no Lubito. O nosso dinheiro tem de ficar também em cima. Paciência, Samuel, está em Luanda. Bom dia, vamos à sua contribuição. Ora viva. Bom dia, sim. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos nossos jornalistas da RNA, que estão sempre a fazer um grande esforço para o nosso país ir à frente. Vamos ao tema, dizer que essa medida é muito boa. É muito boa de liberalizar a liberalização das nossas divisas, mas dizer que nós aqui agora temos que potenciar o turismo. Porque o turismo é fonte de divisa. Bem, Sua Excelência, senhora Ministra, está a trabalhar muito, então estamos a trabalhar muito com nossas associações. As associações e o Ministério estamos a trabalhar muito. Acabamos de sair do Conselho Consultivo, e onde que se definiu a estratégia, como é que nós podemos fazer vir aqui o estrangeiro para termos essa divisa, porque o turismo é fonte de divisa, participa na balança econômica do país através da sua conta viagem. Mas temos que fazer aqui uma estratégia, segmentar o mercado. Como não temos delegações de turismo no estrangeiro, nas nossas embaixadas, temos que segmentar aqueles que têm dinheiro. Por exemplo, alemãos, americanos, franceses, temos também os chineses. Esses mercados potenciando, quer dizer, nós fazemos vir esses turistas aqui no país, vão deixar muito dinheiro. Vou dar um exemplo. Mbanza Congo recebeu há dias 2 turistas, um pai e filho holandeses, vieram com 2 jets e ficaram de vir em fevereiro no Mbanza Congo com cerca de 15 turistas de alto standing, que têm muito dinheiro. Quer dizer que esses turistas vão deixar de vir aqui no nosso país. Então, é preciso potenciar o turismo, porque o turismo é fonte de divisa. E também, o ministro Cessante tinha me dito que o câmbio do dólar ia baixar, mas só duplicou.
Ele disse que o executivo estava a lutar para conseguir o câmbio pelo menos a 30 mil ou 25 mil $100, mas agora é o dobro. Então temos que ver também este caso. Em suma, para não alongar muito, eu aqui digo que temos que caçar esses cientistas que querem vir no Banza Congo para fazer turismo cultural, cientistas, arqueólogos, ambientalistas, jornalistas que têm muito dinheiro, historiadores, mas temos que nos organizar internamente, porque também, lá, por exemplo, onde está o patrimônio mundial, onde que os turistas querem vir em grande parte, tem déficit de hotelaria, mas podemos encontrar uma solução. A população local pode fazer residência turística, como fizeram em Portugal. Quer ter uma casa que tem condições para receber turista, também vamos liberalizar esse tipo de coisa de hotelaria, de residência turística. Muito obrigado. Viva a Rede Nacional de Angola. Obrigado nós. Paciência, Samuel. Defende a liberalização do mercado cambial, mas diz que temos de nos organizar. Joaquim de Chavola está em Luanda. Bom dia. Era uma ligação que estava garantida. Joaquim de Chavola, aqui em Luanda. Depois de ouvirmos José de Chiloia e também o Paciência Samuel, ouvintes habituais nas manhãs de sábado. José Filipe, está no Funda, bom dia. Bom dia, meu magnífico jornalista. Sim, faz favor. Ok. O tema é tão abortado. Antes de tudo, agradecer mais uma vez a vénia que me foi aquecido na melhor casa de rádio, isto é, RNA. Ok. Mais uma vez o José Filipe Speak Hard and the Willing Die Fast fala para esta Angola. Ok. A lamúria é tanto acerca da economia no próprio nosso país, conforme já disse os ouvintes que me antecederam, disseram tão bem. Um dos ouvintes disse que queremos dólares de regresso ao nosso país, só assim que as coisas serão mitigadas. Com a ausência do dólar, então o povo vai continuar a vagir no território angolano. E os ouvintes disseram também tão bem que as mesmas pecúnias, digo isso, as mesmas pecúnias que os dirigentes do MPLA pilharam, o presidente da República não está à tona que o que pilhou é fulano, e os valores pilhados, no momento, já regressou xixi, e esse xixi vieram do fulano. Não está a falar isso. E o povo cada vez mais continua a querelar. Isso não porque só na governação do cessante José Eduardo dos Santos, o povo pensava com a subida do presidente atual, que é o presidente João Lourenço, então talvez o povo, a míngua poderia normalizar. Mas isto não está a acontecer. Até estamos a dizer, o povo angolano está a dizer, primeiramente valeu a pena o tempo colonial, viveram bem. Depois, mais ou menos, a vida ou a governação do primeiro presidente da República, Agostinho Neto, e também depois na governação do presidente José Eduardo. Mas com a governação do João Lourenço, com a governação do presidente João Lourenço, eu vejo que esta Angola, o povo angolano, dentro em breve, vai começar mais a morrer tanto conforme já aconteceu em 2014. E eu, para terminar, vou retirar o que eu já cheguei a falar no outra rádio, que eu já opinei. Hoje eu vou dizer de novo que o presidente que está a governar Angola, se está a me ouvir nesse momento, não tem mesmo decoro, não tem decoro de ser presidente desta república. É bom que abandone o poder de Angola, vem ser coordenador do próprio bairro que eu tenho citado, que é o bairro do Wengue, que se encontra aqui na minha área, Quilunda. Para ser coordenador deste bairro, para mim é tudo. Muito obrigado, o sofrimento é tanto neste país. Obrigado, José Filipe, está na Funda em Luanda, obrigado pela sua participação. Agora está o Agostinho Chitumba em Benguela. Agostinho, bom dia.
Bom dia, sim, obrigado. Vamos embora. Eu estou bem, do vosso lado. Vamos bem, graças a Deus. Obrigadão. É o seguinte, eu creio que de tudo um pouco deveria só se estabilizar o câmbio do Banco Nacional. O Banco Nacional é o primeiro a dar passo, a subir o câmbio. Todos os dias está a subir, O que que o Banco Nacional está, ou qual é a política do Banco Nacional? É subir com o câmbio para ver se que haja dólares para converter em kwanza e, por sua vez, fornecer para os empresários. Também está escasso, ou está escassez do dólar no banco, ou o euro. Então, se tiver já ali o dólar e sobe todos os dias, isso complica o mercado informal. Convém que o Banco Nacional recua. Antigamente, quando o câmbio era 10 mil kwanza, o Banco Nacional pagava a 5, a 8 mil, uma coisa dessa. Agora, está 45, no mercado informal também disparou. Então, melhor que o Banco Nacional baixa mesmo, e o presidente, por sua vez, tem que dar determinação que o Banco Nacional tem que pagar X, ou, por exemplo, 25 ou 20, e o mercado informal vende a 22 mil kwanza. Vamos ver que o próprio mercado informal vai estabilizar. E essas pequenas lacunas que nós temos, outros têm, outros não têm, vai acabar, porque mesmo assim os vendem rama, tomate, cebola, outras coisas. Só falar que o Banco Nacional subiu com o câmbio, o câmbio no mercado informal também está flutuando. Então, convém baixar o Banco Nacional, baixa para 20. É isso que o presidente pode determinar, conforme nós vamos ver o presidente José Eduardo dos Santos, quando fala baixa, o presidente tem que determinar. Em qualquer parte do mundo, o presidente tem que mandar, quando sabe que o povo está sofrendo, mas baixa aquilo que está fazendo sofrer as pessoas, estabiliza o câmbio bom para as pessoas. Para os empresários também que estão a tirar o dólar no banco, se calhar por sua vez, em vez de levar e buscar os produtos lá fora, estão a vender no banco, nos mercados informais, o câmbio está satisfatório. Então, convém baixar o banco e o mercado informal também baixa. Vamos ver que os produtos que vão vir lá fora não estão caros. Aqui vamos comprar com um bom preço. Se é um saco de arroz, se é que lá que isso vem lá de fora, estamos a falar de massa, outras coisas, óleo, vai baixar também. Um quilo de arroz está por 500. E vamos para onde? Para aqueles que não conseguem esses 500 kwanza por dia, só gasta 100 kwanza, família pobre, vamos viver como? Vamos morrer com fome. Convém o presidente baixar o câmbio no Banco Nacional, por favor, que ele baixe mesmo. O presidente tem que determinar quem que está aí a agilizar como presidente do Banco Nacional, dá uma ordem a ele para baixar para 20 mil kwanza e o mercado informal paga a 21 mil ou 21 mil ou 21 e vende a 21.500. Vamos ver que o mercado informal vai se estabilizar. Muito obrigado. Obrigado, nós, José de Chitumba, Agostinho de Chitumba, em Bengala, com recados para o Banco Nacional de Angola. Agora o Capingano Mapinga está no Lubango Ila. Pois não? Bom dia. Praticamente aqui fala o melhor codurista do sul do país, o Pai Midância mais conhecido. Vamos à sua contribuição. É o seguinte, parabéns a todos os jornalistas da Rádio Nacional de Angola. E cada vez mais metam um tema tão suave no ar. Eu agradeço. E não só, para mim, a vida está difícil para o povo angolano, mas é o seguinte, há pouco tempo ouvi um senhor que estava a falar do presidente, é o seguinte, que o presidente tem que trabalhar, não sei, na administração dele. Acho que é o seguinte, trabalhar com o povo custa. O presidente está de parabéns e não só trabalhar com o povo custa, ele começou há dias, então temos que reconhecer. O que ele não fez, eu sei que Deus vai ajudar, vai fazer. É por isso nem todos que são nossos. Ele, quando critica o presidente, pode ser de outro partido esse homem. Então, o presidente é do povo, não há partido, não tem nada, ninguém. Então, está de parabéns o presidente, continua assim. Eu gostaria...
Ficou o essencial da mensagem do Capingá numa pinga. É um codurista na macroeconomia. Ora, 10 da manhã, 45 minutos, daqui a pouco o debate. Situação cambial em Angola é o assunto em cima da mesa no sábado às 10h10. A liberalização da taxa de câmbio é o assunto do sábado às 10h10. 2 horas para entender a medida tomada esta semana no Banco Nacional de Angola. Numa linguagem simples e acessível, discutimos a atual situação cambial e monetária do país. Oportunidade para perceber por que razão o dólar e o euro sobem todos os dias. Os grandes temas da economia em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Muito bem, vamos ajudar os ouvintes a perceberem esta situação cambial em Angola. Da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Carlos Rosado, bom dia. Jornalista e economista, obrigado por ter vindo ao nosso sábado às 10h10. Bom dia, Isaías. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, ouvintes. Rui Minguez, vice-governador do Banco Nacional de Angola. Bom dia, seja bem-vindo também ao nosso sábado às 10h10. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado a todos pela vossa audição. Miguel Ângelo Vieira, especialista em regulação e concorrência. Bom dia também e obrigado por ter vindo. Obrigado. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colega de painéis. Mário Rui Pires, consultor para o desenvolvimento. Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade para o sábado às 10h10. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas do painel. Obrigado. Daniel Sapateiro, especialista em finanças. Obrigado também por ter vindo. Claro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, ouvintes, aos fiéis seguidores do programa aos sábados de manhã e aqui aos colegas de painel que durante 2 horas vamos tentar ajudar as pessoas a entender esta temática. Eu disse-me sábado da esquerda para a direita, agora vamos da direita para a esquerda olhar para aquilo que foi o momento dos ouvintes, não é? Os ouvintes têm as suas inquietações, não é? Sim, os ouvintes, os cidadãos têm as suas inquietudes e inquietações derivada a uma comunicação feita na quinta-feira de que, portanto, a política monetária ia ser aqui alterada face àquilo que tinha sido implementado desde janeiro de 2018. E das medidas tomadas e da comunicação que foi feita pelo Sr. Governador do Banco Nacional de Angola e depois também nos espaços televisivos e jornalísticos escritos, a mensagem que passa e aquela que nós ouvimos aqui nas reações até o programa agora entrarmos é que as pessoas estão assustadas, tendo em conta que há um processo contínuo de que a nossa moeda tem-se desvalorizado desde 2014, sendo que hoje, e em particular o mês de outubro, que ainda não findou, tem sido particularmente mau para a nossa moeda, para as nossas importações e para a qualidade de vida das pessoas. Mário Rui Pires. É claro que o cidadão olha a questão de uma forma simples, quer dizer, ele está a olhar realmente a desvalorização da moeda, que veio, digamos, na quinta-feira tivemos, digamos, o BNA a anunciar a completa liberalização, mas o fenómeno é um fenómeno que nas 2 últimas semanas realmente teve uma progressão de alguma maneira assustadora, né? Quer dizer, nós tínhamos uma progressão que vinha a acontecer desde janeiro de 2018, mas as 2 últimas semanas tivemos realmente quase 50% de desvalorização da moeda. E realmente é entendível que este processo, automaticamente, e não podemos fugir a isso, ele vai criar um aumento de preços e vai atacar essencialmente a população que está muito dependente da cesta básica e essencialmente dos combustíveis, porque vamos acabar sempre por tocar na questão dos combustíveis. Do ponto de vista da economia mais agregada, é evidente que vai haver uma retração ao consumo, né? Quer dizer, a capacidade financeira das pessoas vai ser melhor, mas na minha opinião este é o caminho certo. Há que fazer o resto do caminho. Miguel Ângelo Vieira. Há um susto geral que complica a vida das pessoas, não é? E é normal, mas há reações adversas. Há pessoas que, como eu, sou a favor dessa liberalização, porque as famílias, especialmente as famílias e algumas empresas, ou a maior parte, tinham imensas dificuldades no acesso ao mercado formal, mas
porque o outro lado das pessoas que têm é aquela relação custo-benefício. E durante estes anos todos, num sistema como o nosso, muito dependente ainda de importações, infelizmente, medidas isolacionistas não trazem os efeitos desejados. É esta para começar. E vamos ver que, mesmo que do meu ponto de vista, se não se mexer na atividade produtiva, eu não acredito que, por mais que se liberaliza a moeda, que os resultados sejam positivos. Sr. Vice-Governador. Bom, das palavras dos ouvintes, há uma coisa que para nós fica clara, é que este facto afeta toda a gente e há uma preocupação generalizada sobre o que é que vai acontecer a seguir e, portanto, aumenta a nossa responsabilidade, quer ao tomar as decisões de política, quer ao comunicá-las. Mas, por outro lado, também permite-nos perceber que algo tem que estar profundamente errado quando num país todas as pessoas se preocupam e abordam e vivem pendentes das variações no mercado cambial. Certamente que esta é uma situação quase que ímpar, até mesmo nos países africanos, subsaarianos, com os quais nós podemos fazer algum grau de comparação. Portanto, é uma boa forma de nós começarmos a olhar para o assunto. Primeiro, é um assunto transversal, afeta toda a gente, e, em segundo lugar, porque é que no nosso país este continua a ser um tema tão transversal e tão abrangente. Alguma coisa tem que estar errada. Carlos Rosado. Bom dia, mais uma vez. Eu acho que nós temos aqui um problema que é o seguinte. O Kwanza não está a ser desvalorizado. O Kwanza está a ser colocado no seu verdadeiro lugar. Essa é que é a questão. É porque eu não via estes discursos todos quando o Kwanza estava sobrevalorizado. E esse é um problema nosso. É porque o Kwanza este tempo todo esteve sobrevalorizado. E sabes porquê que ninguém ligava nenhuma? Porque nós não exportamos nada. Porque se nós exportássemos... Porque todos os importadores estávamos todos contentes com a situação e ninguém reclamava. Porque o problema não é agora. O problema foi antes e foi criado antes. O valor de uma moeda, ao contrário do que os ouvintes pensam, não é o governo, não é o autocrata, não é ninguém que fixa. São as políticas. E nós tivemos sempre... Políticas de mercado. Políticas económicas que foram sempre erradas. Sempre, desde a independência. A começar pelo presidente Agostinho Neto, pelo modelo que ele escolheu, que implantou no país. Esse é que é o nosso problema. As políticas estiveram sempre erradas. E mesmo o próprio Banco Nacional de Angola vem atrasado. Porque o que acontece é que nós devíamos ter feito isto já há muito tempo. Nós devíamos ter feito isso... Pronto, não fizemos sempre. Mas quando fizemos o primeiro programa com o Fundo Monetário Internacional, qual foi a primeira medida que o Fundo obrigou a Angola a fazer quando veio cá? Foi desvalorizar a moeda. E nós estamos a fazer isso, muitas vezes não é por vontade própria, é porque estamos a ser obrigados, e ainda bem, pelo Fundo Monetário Internacional. Esta desvalorização coincide com o quê? Com a vinda da missão do Fundo Monetário Internacional para a segunda avaliação. Os senhores, quando estiveram cá, eles deram-nos dinheiro e agora exigem em contrapartida uma série de medidas, com as quais, aliás, nós nos comprometemos. Tudo isto vem Nós escrevemos uma carta ao Fundo Monetário Internacional onde dizemos que vamos fazer, entre outras, essas coisas. No programa de estabilização de janeiro do ano passado, o BNA liberalizou a taxa de câmbio. Foi o que o Dr. Massano nos disse. O Dr. Massano disse-nos, a partir de agora, o câmbio vai ser livre. E então o que é que aconteceu, Isaías Afonso? No dia seguinte, houve um leilão. E o que é que fizeram os bancos? Fizeram ofertas, o câmbio estava a 166 e foi quase para 300. E o que é que fez o Banco Nacional de Angola? Anulou o leilão. Portanto, tudo isto só vem tarde. E a culpa é nossa, a culpa é das políticas económicas erradas que nós vimos por seguinte. Porque o valor de uma moeda depende da confiança. O valor de uma moeda não diz, não é o BNA, não é o Presidente João Lourenço, não é a Ministra das Finanças Vera Daves que diz. É o quê? A política económica e a confiança na política económica. O BNA pode fazer muitas coisas, mas o BNA, por exemplo, não tem controle sobre a política fiscal.
E se o BNA não tiver controle sobre a política fiscal, como é que vai controlar o valor da moeda? Vem aí, está a ser discutido, vem agora um orçamento. Nós, por exemplo, o BNA liberaliza, e sabes quais são as consequências que nós vamos ter agora? Taxas de juros mais altas. Contrariando tudo aquilo que é o discurso, incluindo às vezes do BNA, que nós vamos ter crédito mais barato. Tudo isso, desculpa da coisa, é mentira. Percebes? Eu já estive aqui no 10 e 10 das últimas vezes a falar das questões do crédito. E o que o governo nos tem dito é que o crédito vai ser mais barato. É mentira. Porque com a liberalização da taxa de câmbio vai obrigar a que a política monetária seja mais restritiva. Significa isto o quê? Taxas de juros mais altas. A primeira coisa é falar a verdade. Um instante. É falar a verdade. Eu acho que o Carlos Rosado tem muitas ideias e isso é muito bom e importante. Primeiro temos que perceber, nós não podemos levar todos os assuntos nesta discussão porque o objetivo deste programa, pelo menos ajudar os ouvintes a perceberem, não é? Agora, liberalização cambial. O Carlos já saiu da política cambial, já passou pela política fiscal. Enfim, está bem, mas nós temos a obrigação de esclarecer as pessoas. E as pessoas estão a ouvir-nos porque estão à espera de respostas às perguntas e inquietações que estão a colocar. Se começarmos a falar das questões todas muito tecnicamente e sem irmos passo a passo para que elas possam perceber, isto fica um bocado difícil. Em primeiro lugar, dizer, Carlos, entraste por uma questão operacional, mas é bom dizer o seguinte. Estas medidas que o Banco Nacional de Angola tem vindo a tomar, repito, tem vindo a tomar, elas não são pensadas na noite anterior e no dia seguinte são tomadas, aplicadas. Têm uma sequência, têm uma lógica, têm um processo. Quando foi anunciada a liberalização, foi dito que seria feito dentro de uma determinada banda cambial. Não esqueças isso. Então, não pode. Espera. Desculpa, Rui, não foi. Foi dito. No dia da apresentação do programa de estabilização. Foi dito que seria por banda. Uma banda que estaria sob controle do Banco Central. Precisamente para que não houvesse uma disrupção completa, quer do sistema financeiro, quer, enfim, dos próprios operadores que ficassem sem capacidade de perceberem em que momento estávamos. Portanto, quando falarmos desse momento, temos que dizer que naquela altura foi dito, e com clareza, que aquele era o primeiro passo no processo de normalização do mercado cambial, e esse primeiro passo começava por ser liberalização, sim, mas dentro da banda cambial. E dentro dessa banda, que eu me recordo, houve muitas perguntas sobre qual era a banda, né? E nós dissemos, é a banda que o BNA sentir que não provocará uma ruptura no sistema e, portanto, permitirá que os agentes económicos, as famílias, o próprio Estado se ajustem. Portanto, este é um processo que começou. Em segundo lugar, e acho que isto é muito importante também que se diga de forma clara, o programa de ajustamento que nós estamos a seguir hoje tem por base um programa que o próprio Governo apresentou ainda antes de termos assinado o acordo com o FMI. Fundo Monetário Internacional. Exatamente. Portanto, o programa já tem uma autonomia nacional, porque, do ponto de vista das autoridades políticas, é percebido desde há muito tempo que precisamos de fazer algumas correções na nossa economia. Correções essas que têm que ser feitas, obviamente, não há aqui um ataque ao Kwanza, não é? Se não há um ataque ao Kwanza. Sim. Com essa liberalização do mercado cambial. Não gosto muito do termo do ataque ao Kwanza, dá a impressão que estamos em guerra. Nós temos um processo em que os operadores económicos, as famílias, as pessoas individuais, estão a tentar encontrar, afinal, qual é o ponto de equilíbrio da nova taxa dentro de um novo regime de taxa de câmbio. E até lá chegarmos, obviamente, que vai haver algum espaço para exageros, alguns irão tentar colocar preços que depois o mercado não vai validar, e esse é um processo que vai decorrer, não vou dizer com muita tranquilidade, haverá alguns momentos de maior tensão, mas que nós temos a tranquilidade suficiente para observar isso com um espírito construtivo e, portanto, acreditar que nós vamos chegar ao ponto em que o mercado
vai se estabilizar, vai encontrar o seu ponto de equilíbrio e, naturalmente... Algum horizonte temporal? O horizonte temporal não vamos colocar, mas nós vamos dizer que o nosso compromisso era de que no próximo ano, 2020, as questões da taxa de câmbio deixem de ser as principais do debate macroeconómico no país e que passemos a olhar com maior preocupação para outras áreas. Mário Rui Pires, vamos lá às suas ideias. Depois aqui o Daniel Sapatério e o... Eu acho que eu fui interrompido. Eu acho não, há tempo para outras considerações. Para usar o crédito. Acho que a discussão não pode, evidentemente, ficar única e exclusivamente à volta da questão da desvalorização da moeda as is, mas temos realmente que olhar que, neste momento, e como eu disse da primeira intervenção, está claro, há um conjunto de acontecimentos que são factuais. Vai haver aumento de inflação, vai haver aumento de preços, vai diminuir a capacidade das famílias fazerem aquisição no imediato. Depois nós vamos ter processos de correção, como é evidente, como temos sempre, porque o consumo cai e quem está na economia depois vai ter que se adaptar à disponibilidade de consumo. Mas há outras coisas positivas e é pelo lado positivo que eu acho que nós temos que ter o debate. O lado positivo não vai mais longe do BNA, como é evidente, vai muito mais longe a função do BNA. Aí olhamos para as pessoas e para as empresas. Exatamente. Não é? O lado positivo, por exemplo, nós se olharmos e dissermos assim, nós temos cerca de 6 a 7 milhões de cidadãos deste país que vivem da economia agrária, da produção local, que de um momento para o outro o produto deles passou a ter mais valor. Passou a ser muito mais competitivo contra um produto importado. Quem produz milho hoje... produção interna, a produção claro, local. Exatamente. Isso é só o reflexo que a produção interna é saída. É só a demonstração que a produção é interna. Por isso temos aqui um grupo que pouco beneficiava do câmbio. Se nós olharmos, a economia deles era uma economia que pouco estava ligada ao câmbio. Pronto, podemos pensar a questão das sementes, a questão dos fertilizantes, mas que grande parte disso até era estatalmente financiado. Pode o Estado ter maior ou menor capacidade de o financiar, mas o que é um facto é que essas pessoas, de um dia para o outro, o seu produto ficou mais competitivo, porque eles já não vão competir com o mercado de importação. Esse é um primeiro aspecto que é importante termos em consideração. Porque há aqui uma faixa da população que, no fim de contas, vai ter maior renda do que tinha no passado e não vai ter tanta dificuldade na colocação dos seus produtos. Por outro lado, e sem dúvida, há aqui uma classe, há outro grupo, realmente o grupo que vive hoje das pequenas transações, que vai ser significativamente afetado, e é onde tem que haver realmente uma intervenção pública para que isso não possa criar aqui uma massa de pobreza a uma velocidade muito grande. E, sem dúvida, isso está o que nós podemos chamar a população periurbana das grandes cidades. A classe média vai levar a pancada, sem dúvida. Ela é consumidora de um conjunto de produtos que vão levar um grande aumento de preços, mas essa factualmente a classe média paga sempre o preço das reformas estruturais. Não estamos aqui, ali o Carlos é mais entendido nisso, mas essa é a prática da carteira quando as reformas estruturais são feitas. Por outro lado, e isso é muito importante para mim, eu acho que esse é o tema mais importante que este processo tem que trazer. E é um processo que não tem a ver com o BNA como entidade que tem que agir aí, que é, nós precisamos que a nossa capacidade cambial seja utilizada da forma mais eficiente. Por isso, nós temos que deixar de ouvir menos os traders deste país, que são aqueles que começaram logo a gritar, que são os traders desse país, que são os importadores desse país. Importadores quer dizer seja de produto acabado, seja de matéria-prima. E começar realmente a ouvir muito mais quem quer produzir, quem efetivamente quer produzir. Por isso, há aqui um momento que o BNA, na minha opinião, fez uma parte do trabalho e agora é a hora do governo e das instituições, principalmente associadas ao setor produtivo, fazerem a parte deles e realmente apoiarem essa economia que tem que fazer uma mudança. Há aqui realmente um problema de momento. E há pouco nós fazíamos esse comentário só para terminar, que é assim, nós já fizemos muitas desvalorizações. Já tivemos este debate muitas vezes. Só que realmente o que sempre nos faltou foi o next step. Não foi o do BNA. O BNA sempre foi quem deu a cara em primeira instância.
mas faltou-nos o dia seguinte. Eu acho que agora não há muito espaço para não haver dia seguinte. Só para referir uma questão importante, porque já foi duas vezes referido. Já foi duas vezes referido e talvez também seja importante dizer isto. A depreciação da moeda não conduz imediatamente, nem necessariamente, a um aumento dos preços no mesmo nível em que ela ocorre. E isso também tem que ser dito aqui, porque temos muitas pessoas a ouvir-nos e é preciso que elas percebam. Né? Se formos a ver, já temos um processo de depreciação da moeda que ultrapassa o nível de incremento dos níveis de preços. Poderemos ter, é evidente, alguma alteração nos próximos tempos, mas ela não está diretamente correlacionada, não tem a mesma evolução. Também isto para tirar um pouco espaço de manobra àqueles que aproveitam qualquer mexida no câmbio para induzir alterações de preços, quando nós sabemos que, na realidade, os preços dos produtos importados já contêm em si próprio, na sua formação, um grau de previsão sobre eventuais movimentos posteriores na taxa de câmbio. Portanto, para quem nos está a ouvir, não é necessariamente obrigatório que os preços tenham que imediatamente se depreciar na mesma dimensão, aumentar na mesma dimensão da depreciação da moeda. Carlos Rosado, queria acabar o seu juízo. Não, eu até já me esqueci. Ainda bem. Eu até já me esqueci do que estava a dizer. Não, é o seguinte, eu estou à vontade para dizer isso, porque eu defendo esta suposta desvalorização ou a colocação do... Tenho editoriais escritos sobre o assunto desde 2014, desde 2015. E, portanto, eu estou perfeito. Quer dizer, se há aqui alguma coisa, não é que nós estamos todos alinhados, embora não pareça. Nós estamos todos alinhados. O que eu estou a dizer, e tenho que dizer isso, porque a gente não pode... Quer dizer, o Rui dizia, mas o que foi feito agora foi uma coisa abrupta. Isto é o que provocou o câmbio. E é isso que eu critico, por exemplo, no Banco Nacional de Angola. Sim, senhora, se diz que era uma liberalização, porquê é que agora não se diz? Porque se havia uma banda, se nós vamos mudar de política cambial, eu acho que nós devemos informar o mercado. Mais do que isso, os senhores da política económica, o governador... Fizemos, né? Fizeram depois. Mas ninguém, é isso. Ninguém antecipa, senão você começa a gerir. Nós temos que gerir expectativas. Desculpa. Não, mas Rui, o Banco Central tem que gerir expectativas. E há decisões. Não, é que infelizmente nós temos muito poucas oportunidades para interagir. E acho que esse tem que ser também o princípio. O Banco Central não pode estar todos os dias a comunicar. Não é? Mas as pessoas têm que perceber. Algumas das decisões dos bancos centrais... Depois é necessário meter em miúdos as questões ligadas à banca. Sim, não é? As decisões do Banco Central também não podem ser todas anunciadas com antecedência, porque nós temos que gerir as expectativas dos agentes económicos. Portanto, algumas coisas têm que acontecer e depois têm que ser explicadas, que foi o caso mais recente. Não é? Pois, quer dizer, eu não concordo, enfim, disso tudo. Nós somos livres de concordar ou não concordar. Mas a verdade é essa. Tu não vês nenhum Banco Central lá fora. A verdade é que tem falhado, do meu ponto de vista, a comunicação do Banco Nacional de Angola. É que isto não foi só a moeda. Foi, por exemplo, o próprio anúncio da introdução das novas notas. É que são várias coisas a somar, não é só uma. Algumas pessoas estão a pensar que haverá justamente. E, portanto, era obrigação do Banco Nacional de Angola, do meu ponto de vista, esclarecer. E mais do que isto, nós tínhamos toda a equipa em Washington. O país, o quase a desfazer-se, passa a expressão, desculpe, este é o exagero, mas o Sr. Ministro das Finanças, a Sra. Ministra das Finanças estava em Washington, o Sr. Governador do Banco Nacional de Angola estava em Washington, o Presidente o Secretário do Presidente estava em Washington. Quer dizer, desculpem, isto não, acho eu que não é assim. Veio explicar, aliás, como deve explicar, eu também acho, Rui, que o Banco Nacional de Angola não tem que vir todos os dias falar. Para isso faço eu, ou faz o Rui ou fazemos nós. Vocês têm que estar aqui caladinhos. Mas vocês devem explicar as coisas. Por exemplo, nas reuniões de política monetária, em todos os bancos centrais do mundo, normalmente, quando há reuniões do Comitê de Política Monetária, há uma conferência de imprensa a seguir. E não é, e estes senhores até estão a fazer muito bem, esta equipa do Dr. Massano e do Rui estão fantásticos. Nós tivemos um governador que nem sequer fazia reuniões do banco. Mas é o seguinte, eu não posso estar contente. Quer dizer, isto é fazer aquilo que deve ser feito.
não tem, aliás, Isaías, sobre a inflação, eu estou de acordo com o Rui. Aliás, a maior parte da desvalorização da inflação, da subida da inflação, foi justamente quando o câmbio estava estável. Claro. E que foi o informal que determinou a maior parte da inflação. Nós temos tido esta inflação, esta desvalorização desde janeiro, não é? De 2018, com uma desvalorização ainda grande, e a inflação até esteve a reduzir-se. O problema até é o informal. Agora, não podemos camotear que existem. Mas, repito, o meu ponto, Isaías Afonso, é o seguinte. Estes senhores do Banco Nacional de Angola podem fazer aquilo que quiserem. Mas se não, e por isso é que está tudo ligado, por isso é que eu falava. Se o Governo não fizer a sua parte, nomeadamente agora com o Orçamento Geral do Estado, todas estas coisas não interessam. E mais do que isso, e vou dizer que o que está a passar é que nós temos que dizer as coisas porque elas são semelhantes. O que nós fazemos, o que o Governo tem feito, é porque eu estou a dizer o Governo. Porque é o mesmo governo que governa Angola desde 1975. Portanto, não são pessoas diferentes. São as mesmas pessoas, o mesmo partido que governa Angola desde... Por exemplo, o que é que estão a fazer com os combustíveis? Que é outra bomba relógio que a gente tem aqui. É uma bomba relógio. Anunciaram a liberalização dos combustíveis em 2015, 2016. Estão muito mal. Ou então não. ir já preparando os cidadãos. Estes senhores têm que se manter firmes nesta política, que é a política que está certa. E aí é que começam as minhas dúvidas. Se estes senhores terão capacidade de continuar a política que vai no bom sentido. Se calhar o vice-governador vai responder, o Carlos Rosado, mais lá para frente. Deixa-me ouvir aqui o Daniel Sapateiro e depois ali o Miguel Ângelo Vieira. Daniel Sapateiro, qual é a saída para os cidadãos, afinal? O que é que têm de perceber em relação a esta liberalização cambial? Tem que perceber que aquilo que foi comunicado contraria, de facto, algumas indicações que o Governo tem feito, no qual muitos dos empresários e empreendedores advogam a necessidade de acesso ao crédito, em que há uma medida administrativa de que os bancos devem, portanto, conceder crédito até 2% dos seus capitais próprios. E o que nós vemos aqui é uma das medidas, nós ainda nem falámos ainda dentro das medidas que foram comunicadas, a questão da absorção, o coeficiente de absorção. Isto quer dizer que os bancos vão ter... O coeficiente de reservas obrigatórias. Exatamente. Portanto, os bancos... A absorção também mudou, não é? Também. Tem que colocar mais dos depósitos nos seus bancos junto do Banco Nacional de Angola, dificultando, portanto, esta questão creditícia. Depois dizemos aqui que tecnicamente não está ligada a questão da depreciação ou desvalorização cambial com o aumento dos preços. Mas nós sentimos, e isso é um exemplo, na questão do IVA, de que há aqui um efeito psicológico no aumento dos preços. E, portanto, há aqui questões legais e ilegais de por exemplo, não ter na formação dos preços formação e informação técnica que prove que aquela formação de preços é de acordo com a lei. Normalmente os 20% de margem de lucro. Por outro lado, dizer às pessoas que isto vem num seguimento de um conjunto de medidas mais alargadas. Fiscais, que eu já sei que aqui o Sr. Vice-Governador não é esse o tema também, mas repare, as questões fiscais, a questão da própria, o anúncio de uma introdução de uma nova nota de 10 mil kwanzas. E alguns comentários de que esta nova nota vem ao abrigo do quê? De uma inflação galopante. Portanto, precisamos de uma nova nota para, de facto, acudir à desvalorização dos bens e serviços. Portanto, mas é isto que nós estamos aqui para, de facto, esclarecer as pessoas. Não, mas aí já não está a esclarecer. Acho que está... Não, mas as pessoas comentam isto. Eu estou a trazer... São as expectativas. Depois eu vou ter aqui o papel do Banco Nacional de Angola. É que não podem todos os dias estar a fazer comunicados e convidar jornalistas a fazer conferências de imprensa, mas a gestão das expectativas num mercado como o nosso, instável, inseguro, em que os investidores precisam de indicações de médio e longo prazo. Portanto, precisam do quê? Para investir, precisam do quê? De confiança. Precisam de saber que o Kwanza vai estar dentro de um patamar expectável. Repare, se um investidor entrasse em Angola em setembro e agora entrasse em outubro, ele pensava assim, mas que país é este que só no mês de outubro, à data de ontem, desvalorizou 23%.
E desde o início do ano, 50%. Bom, que país é que eu vou investir, tendo em conta também um conjunto de limitações, por exemplo, de eu exportar os meus dividendos caso eu tenha lucros tributáveis. Repare, nós temos que dar indicações, porque nós precisamos tanto de investimento direto estrangeiro como pão para a boca. E dizer isto para as pessoas é que o rendimento vai diminuir. Aliás, estamos a sentir isto, ainda não acabou o primeiro mês de IVA, e as pessoas sentem isso nas suas compras, nos seus investimentos, e elas pensam, bom, esta medida vai degradar-nos a nossa qualidade de vida. Temos que ser francos com as pessoas, porque um dos problemas, e o Carlos, neste ponto também somos muito parecidos, é que está a faltar é a comunicação, a boa comunicação. Chegarmos às pessoas e dizemos assim, estas medidas visam estes objetivos. E daqui a 2, 3 anos, 5 anos, a economia vai estar diferente. Contamos convosco, cidadãos angolanos e angolanos, contamos convosco para estes sacrifícios. Porque estes sacrifícios são necessários. Então, mas temos que lhe dar o que é esperança. E nós não estamos a fazer isso. Estamos a carregar junto das pessoas e dos empresários com uma quantidade de novos impostos. O agravamento da base. E depois dizemos, não, o crédito está mais fácil. Mas os bancos agora vão aumentar as taxas de juros, vão conceder menos crédito, até porque o depósito no BNA tem 10% de taxa. Portanto, é melhor para mim do que de conceder créditos com risco elevado, porque nós também sabemos muitos dos projetos que chegam aos bancos não têm qualidade para concessão de crédito, por falta de garantias, etc, etc. E temos que também dizer, eu acho que aqui é uma questão do governo, quais são as prioridades de investimento, porque nós não podemos dar tiros em tudo. E esta política monetária tem que estar relacionada com as prioridades que o país vai trabalhar. E nesse sentido, eu falei, esta é a minha opinião, e já escrevi várias vezes sobre isso, a agricultura, as pescas, a indústria extrativa, o turismo, o petróleo e a mineração deviam ser as áreas em que nós nos vamos concentrar nisto, para não sermos tudo um pouco e não chegarmos a ter quase nada. E, obviamente, tudo isto leva a quê? Para termos exportação de serviços e exportação de mercadorias, para termos divisas, porque sem isso vamos matar, ou podemos estar aqui numa situação que ainda não falámos, das reservas internacionais líquidas, que é o nosso pé de meia. Portanto, isto está... deixar isso para depois. Não, mas a panela de pressão, como o Carlos Rosado, o Carlos por acaso falou na TVzinho da panela de pressão. Que nós estávamos Daniel, também estás a ser muito longo e assim vai ficar difícil, não é? Mas é necessário, doutor. Vai ficar difícil. Primeiro, mano. Miguel Ângelo. Desculpa, só uma pequena nota. Hoje eu tenho que fazer o papel do Carlos. Não, mas faz sentido que ele esclareça, porque ele, no fundo, nós falamos, ele é que manda, nós estamos nas tentativas, não é? Primeiro, eu em momento algum disse que a depreciação não tenha impacto nos preços. Ela não tem um impacto, é proporcional. Portanto, para que tecnicamente fique claro. Segundo lugar, não tem um impacto proporcional porque uma parte desta expectativa de depreciação já está incluída no preço pré-depreciação, né? Portanto, o vendedor de bens e serviços incorpora. É muito simples, é só dizer tá assim, bem. Os preços já eram formados para o cidadão ao mercado informal. Não. E isso, só para dar uma nota, só serviu para enriquecer quem tinha acesso à divisa fácil. Claro. Não podemos por via esquecer do Banco isso. Nacional de Angola. Não, por via da banca. Não entra... Coitado do Banco Nacional de Angola tem culpado todo por via mal, do governo. Por via do governo e dos ministérios. Essa era uma questão. Mas a outra tem a ver com o crédito. Poderemos depois fazer uma coisa mais profunda em relação a isso. Mas, objetivamente, não serão estas as medidas de política monetária restritiva que adotamos recentemente no BNA, que vão provocar uma redução na capacidade de crédito das instituições. Porque, obviamente, se olharmos para as estatísticas, não tem havido crédito. Né? Portanto, não tem havido crédito. Nós temos que ir ver outras razões que não as recentes decisões do Banco Central para explicar. E porquê? Porquê que não tem havido crédito? Acho que vamos primeiro discutir a questão cambial, que é que está sobre a mesa, e depois podemos falar também um pouco sobre isso. Mas era para tirar essa ideia. E nós demos uma sinalização. Nós não mexemos na taxa BNA de juros. Número 1.
A outra questão que também queria anotar, a intervenção do Daniel, tem a ver com, e não quero aqui defender o Governo, não é o meu papel, até porque o Banco Central, embora seja parte da estrutura de gestão do país, não é exatamente uma branche do Governo, uma filial do Governo, mas já foi dada uma indicação de qual é a orientação. E a orientação está no PAC, né? No Programa de Ativação do Crédito, onde o Governo diz que é onde vai querer fazer o maior esforço. Portanto, essa indicação já está dada aos empresários, já está dada aos cidadãos, e o Banco Central tomou uma decisão para apoiar essa indicação, mas não foi só para apoiar essa indicação, nós temos também razões de política cambial para essa decisão, com a introdução do aviso 4, que agora foi corrigido com o aviso 7, onde indicamos exatamente que produtos é que nós queremos que sejam incluídos nesta faixa de crédito obrigatório que os bancos têm de dar vis-à-vis aos seus ativos. Portanto, é para dizermos que essa indicação está dada, os empresários sabem, agora têm também que orientar os seus investimentos nesse sentido, né? Nós estamos cansados de dizer ao público, quer por via das estatísticas que são publicadas, quer por via das intervenções espaçadas que vamos tendo, mas nos fóruns onde vamos intervindo, que o país gasta cerca de 250 milhões de dólares por mês para importar bens alimentares. Acho que não há melhor indicação aos investidores do que essa. Dizer, olha, está aqui um mercado que vocês podem explorar, onde vocês devem investir, porque são produtos que Angola pode produzir, bens alimentares. E, produzindo esses bens alimentares, há no mínimo a garantia de consumo de 250 milhões de dólares por mês no país de produtos alimentares. Portanto, isso está aí, existe. Agora, também cada um dos atores tem que fazer a sua parte. Miguel Ângelo Vieira. Exato. Eu estive aqui a ouvir o Dr. Rui e o Dr. Daniel. Não, podes-me chamar Rui, não tenho problemas com... Gosto muito do meu nome. Aqui temos dois Ruis. Os doutores às vezes complicam um pouco a questão. Não, são mais velhos e então talvez seja mesmo Rui e Daniel. Também de dizer que és mais novo. Eu, quando analiso a nossa estrutura, a minha maior preocupação é a conexão da nossa atividade produtiva com o proposto planeamento indicativo, que de planeamento indicativo acabou por haver muito dirigismo econômico nos últimos anos. E a primeira questão que eu coloco é a seguinte. Nós precisamos de analisar, primeiro, é a estrutura de coordenação e de interação interdepartamental da atividade econômica. O que eu quero dizer é a ligação entre o departamento. Por exemplo, neste momento, eu acho que o departamento de planeamento e economia está vazio. Não sei porque é que existe. A partir do momento em que ele é retirado do IGAP, não lhe é colocado um INADEC e não tutela sequer a autoridade da concorrência, que não deveria sequer. A partir do momento em que organismos de regulação e de fomento da atividade econômica lhe é retirado, eu acabo por sentir um vazio aí. A ligação destes departamentos, do ponto de vista organizacional, de acesso e exercício com os órgãos que devem regular a atividade econômica. Eu estou a falar da ligação entre o Banco Central e o Governo, a ligação entre a Autoridade da Concorrência, o Banco Central e o Governo, a ligação entre o Instituto de Defesa do Consumidor, independentemente se é da administração direta ou independente, estas instituições. É tutelado pelo Ministério do Comércio. Exatamente, mal tutelado, por isso é que pensam que aqui é só bombom e jinguba, todo mundo sabe disto, né? E, tanto que há ligação, há conflitos de competências positivas entre o INADEC e o BNA, e entre o INADEC e outros órgãos transversais, entre a Autoridade da Concorrência e o BNA, e a gente sabe que o sistema financeiro é dos mais corporativistas. A conexão entre estes modelos e o perfil da nossa estrutura, o perfil da nossa estrutura organizativa. O Daniel esteve cá a falar disso. Primeiro vou dar o exemplo, o acesso
os acessos em Angola. O acesso, o nosso maior problema, a liberdade econômica, a terra, até hoje não virou um monstro. É o nosso monstro, um monstro urbano e um monstro rural. E nós, por exemplo, temos na Constituição, nós só falamos da atividade empresarial, pública ou privada e cooperativa. A comunitária também existe, a liberdade econômica comunitária. Nós matamos em Angola por impedimento constitucional. Por exemplo, os agricultores daqui da Camuxiba não é uma comunidade rural, só é permitido para as comunidades rurais. É incrível. Nós nos limitamos. Quer dizer que há um descontexto entre a norma muito ocidentalizada e a nossa cultura africana. Ele está em Luanda, não pode ser comunitário, não pode. É incrível. É só para chamar a atenção. Então, o nosso perfil, por exemplo, estou a falar na livre iniciativa económica e empresarial. Já há dias o Carlos Rosado acho que quase desmaiava dos setores dos transportes, os 4 alvarás. Nós temos atividades económicas que são de livre concorrência, que o acesso tem 4 licenças. Ok. Então, estamos a falar de livre... O Daniel falou da indústria extrativa. Ora, transformadora também? Não, mas eu estou a falar da extrativa porque a transformadora ligada a atividades primárias, agricultura, pecuária. Exatamente. Ok, é histórico, é clássico, está ali todo mundo a dizer que para nós a solução a médio prazo é caminhar por aí. Mas vamos para a indústria extrativa, que dá mão de obra intensiva. Qual é o problema? Há uma repressão por omissão. De tanto as pessoas requererem o acesso a essas atividades que têm restrição legal, porque são atividades em que o operador primário é o Estado. Ora, o operador não explora o ouro, o famoso sei lá o quê, extinguiu as cooperativas de diamantes e deveria reorganizar, ok? O operador primário não explora e não deixa o secundário explorar. Nesse caso, o Estado? Não, os cidadãos, os empresários. As pessoas escrevem, olha, quem aqui um jazigo de XPTO cobre, quero explorar. Um ano depois vai lá, reunião com o ministro, com o vice-secretário de Estado, com o comandante, não sei das quantas. Da polícia. E depois ele desiste. Chama-se repressão por omissão. Ficou tão famoso que as pessoas desistiram. E isto fez com que os potenciais parceiros externos desistissem disso. As licenças no setor minério de médio prazo e curto prazo, isso é fábula. É como a história do saneamento em Luanda. Toda a gente sabe que concessão faz-se a longo prazo. Mas aqui o nosso amigo Miguel está a desviar a Não, o que eu estou a dizer, está bem. Da regulação. Não, o que eu quero dizer é que a conexão que há entre estes dados todos e a política cambial. Não adianta irmos pegar o câmbio e isolá-lo. Estas medidas do BNA. Isto, olha, há um histórico ligado a isso. Foi o seguinte, acho que foi em novembro do ano passado, que até novembro o BNA publicava os valores por leilão de cada banco. E o que é que aconteceu? O que é que acontecia no mercado? As pessoas iam ao banco, não tem euro. Não tem! Já imprimiam, a página está aqui. Vocês no leilão XPTO, vocês compraram 40 milhões de euros. Têm dinheiro. Olha, vou-me deitar aqui na agência, só saio de cá com os meus euros. E era assim. Então, a transparência foi diminuindo. A transparência foi diminuindo do próprio BNA. Foi diminuindo. Depois, o que aconteceu depois disso? Foi a primeira logo. Segunda medida. Os bancos viram que poderiam não cumprir com as regras. Por quê? Porque nós temos um sistema financeiro e o engraçado é o contrário. Temos um fiscal que é extremamente repressivo e moderno. O nosso financeiro não. Promove a ilegalidade com aquelas multas santificadas. Ao contrário do fiscal, que a gente sabe. Por exemplo, no fiscal há responsabilidade objetiva. Tu és muito crescido. Como é que o sistema fiscal nosso diz a um pequeno comerciante que ele tem que ser muito crescido e que se não pagar o imposto na data devida é sancionado no dobro, e temos um sistema financeiro que depois de cometeres 1000 fraudes vai te sancionar em 0,5% ou no máximo em 2 ou 3%.
São essas antinomias que nós temos. E o que aconteceu? Não simplesmente ignoravam aquilo que é na fase da regulação, o que há de menor, que é criar normas, que o BNA, do ponto de vista da criação de normas, acho que no mundo está entre as 5 instituições financeiras que mais criou normas nos últimos 2 anos. Convido os senhores a fazerem uma pesquisa. Nos últimos 2 anos criou muitas normas, só que regulação obriga a uma sanção. E sanção não é 0,5% nem 2%. O que é que os bancos fizeram? 0,5%. Não, estou a dizer exemplo. 0,5% do capital do banco, 0,5% do XPTO, da lei fina das instituições financeiras, 0,5%. Não, eu estou a dizer, doutor Rui, o que eu estou a dizer é que... Isso você está a fazer aqui é um ataque a toda a linha. Não é, doutor. Não é um ataque. Eu não posso ficar... Eu vou deixar o vice-governador acabar. Vou dizer o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Os bancos não cumpriram. O Banco Central, e muito bem, chama e diz, olha, vocês não cumpriram e foram sancionados, não lhes foi permitido acesso a um leilão. O que é que eles fizeram? Transmitiram a sanção do BNA para os operadores, para as pessoas, para as famílias. Deixaram de vender um único leilão. Quando havia outros mecanismos, o que eu quero dizer é que havia outros mecanismos. Há países em que o banco comercial, por exemplo, neste caso, a sanção era a remuneração. Era muito mais fácil deixar os bancos, do meu ponto de vista. Já há países em que o banco cumpriu as obrigações, teve acesso ao leilão, mas não foi remunerado, transferia o dinheiro das famílias e das empresas, mas não era remunerado. O que eu quero dizer é que os valores... Como? Que tipo de remuneração? Para transferências de divisas, as taxas de serviço e etc. Há Estados que colocaram isto em prática. O que eu estou a dizer é que, a partir do momento em que os bancos comerciais deixaram de ter acesso... Você tem uma ideia do que custa fazer um sistema desses? Não, eu tenho, doutor. Organizar uma coisa dessas. Tenho. Claro. Até porque o processo sancionatório, claro, está na lei. Nós não podemos inventar. Não estou a dizer que o banco inventou. O que eu estou a dizer é que, da mesma forma que o sistema fiscal tem sanções realistas e de mercado... Se permites, Miguel. Exatamente. Eu acho que não sei se é esse o objetivo, mas estamos aqui a tocar num ponto que é o seguinte, que é a questão dos bancos, não é? E todos nós aqui nesta mesa, e o Rui terá muito mais informação do que nós sobre esse assunto, do problema que são os bancos na gestão da gestão das divisas. Porque eu próprio, quer dizer, o Rui diz, e todas as pessoas dizem, os banqueiros dizem, que a gente tem acesso às divisas. Mas a verdade é que estes senhores não conhecem o que se passa cá em baixo e nós não temos acesso às divisas. Exato. Por isso é que existe o mercado paralelo. Porque senão não existiria o mercado paralelo. E o que nós estamos aqui a dizer, presumo também, Miguel, Rui, é que o Banco Nacional de Angola tem que ter mais atenção à questão da fiscalização dos bancos na gestão das suas divisas. Nomeadamente o seguinte, são frequentes as denúncias, entre aspas, naturalmente que vocês não podem atuar em função de denúncias, mas têm que ir investigar. Nós temos que atuar em função das denúncias. Contrariamente o que nós estamos aqui a dizer. Também, mas tem que ver. Não, mas são as denúncias. O que eu estou a dizer é que as denúncias não significam que sejam verdade. Os senhores têm que investigar. E há frequentemente denúncia de que os bancos... Eu pergunto o seguinte. Nós temos dificuldades nas divisas. Será que os administradores dos bancos têm alguma dificuldade em transferir divisas, nomeadamente questões de salários? É isso que o Miguel, não sei se interpretei bem, mas é isso. Todos nós esperamos que o Banco Nacional de Angola seja mais atuante em matéria de utilização dos cambiais pelos bancos. Carlos, como economista, tu percebes qual é o problema, qual é a natureza do problema? Sim. A natureza do problema é que temos um produto que é escasso e que não está precificado ao preço do mercado. Justamente. Por isso é que a liberalização... E enquanto isso acontecer, haverá sempre razões verdadeiras ou não para suspeitar que os recursos não estão a chegar a toda a gente.
porque não estão. Nunca chegaram. Não vão chegar a toda a gente. Mas vocês, enquanto houver... Espera. O que nós esperamos é que vocês atuem, não é? Enquanto houver uma pessoa que não tenha um acesso imediato àquilo que ele está à procura, tu objetivamente tens um problema de restrição na oferta. E, portanto, ninguém está aqui a esconder que nós, ao longo deste tempo todo, vivemos restrições da oferta. Claro. Não. Isto para esclarecer. E voltando um pouco à questão do Miguel. É assim, os bancos têm sido penalizados e as multas não são propriamente baratas. Dizer que 0,5% ou 2% ou 2% a 10% do capital são desinibidoras, da base de incidência. Desinibidoras de infração. Não, são desinibidoras e bastante. E por que não divulgar, por que não divulgar o nome dos bancos? Não. O que nós vamos para um ponto. A questão daquela transparência. Isto é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes porque nós, pela lei, somos obrigados a garantir a concorrência entre as instituições. E se nós publicamos que o Banco X levou 40 e o outro levou 100 mil, o que é que vocês acham que vai acontecer no mercado? Nós estamos a introduzir um fator, de facto, de perturbação da concorrência. Porque nós estamos a dizer, vá ao Banco A, que é o que mais divisas tem. Isto foi o que mais levou, mas acho que sim. Não é tão pacífico. Não é tão pacífico quanto isso, porque vamos induzir um movimento de clientes de uns bancos para outros só com base neste tipo de informação. E acho que não é por aí que temos que resolver o problema. O problema tem raízes mais profundas e nós temos é que ir atacar as raízes, não andar pelos galhos, pelas folhas. E a raiz mais profunda nós temos um profundo desequilíbrio entre a oferta e a procura de divisas. E não vamos esquecer o histórico. Este país tem histórico. Nós não começamos ontem. Em 2007, 2006, quem é que se queixava de que não tinha acesso às divisas? Tínhamos estudante, não? Porque o problema é exatamente... Quem é que se queixava que não tínhamos acesso às divisas? Eu não sei se tínhamos excesso de divisas. Não estou a falar... O problema é um planeamento. Nós, num país que depende de uma commodity volátil, como é o petróleo, nós não podemos falar de excesso de divisas. E aí cabe ao Banco Nacional de Angola gerir as divisas. A discussão é diferente. Carlos, estamos a falar de duas coisas distintas. Exatamente. Quem é que se queixava? Naquela altura, realmente, a banca entregava ao mercado as divisas suficientes, por isso é que até tiveste a apreciação da moeda, por incrível que pareça, tiveste a apreciação da moeda. E é também agora, importante dizer... Rui, tens que ter agora a questão de dizer assim, usamos essas divisas pelo caminho certo, essa é outra discussão. Mas a fonte era única, a fonte era volátil, não a usamos pelo caminho certo. A fonte continua a ser a mesma, continua a ser muito mais volátil e a questão que se coloca agora, como o BNA, na política do governo fez... Mário Rui, o que é que sempre foi dito? Como nós dependemos de uma commodity que é volátil, nós devíamos fazer o quê com esse dinheiro? Era entregar aos bancos? Não. Era constituir reservas. Este é que é o problema. E o país constituiu reservas. É isso que eu estou a dizer. Mas o país aparentemente não constituiu em número suficiente porque estamos agora aflitos. Há estatísticas do Banco Nacional de Angola que depois corrigiu com o Fundo Monetário Internacional e que dizia que nós investíamos, são estatísticas oficiais que foram corrigidas, que os investidores, os nossos marimbondos, investiam dinheiro lá fora, autorizados pelo Banco Nacional de Angola. Eu peço imensa desculpa. Isto nunca podia ter acontecido, porque eles não tinham divisas. Eles não tinham divisas. Quem tinha divisas, quem tem em Angola divisas, são as petrolíferas e são essas coisas todas. Como é que estes senhores investiram dinheiro lá fora? Foram ao BNA e pediram autorização para exportar capitais. O BNA devia ter autorizado, não devia ter autorizado. Esse é o meu ponto. Rui, Carlos, eu estou plenamente de acordo com o que tu estás a dizer, mas não vale a pena estarmos nesse debate. Claro. É completamente perda de tempo. Aliás, é das... Eu não sei, eu acho que é ganho de tempo. Não é ganho de tempo. Evitarmos que aconteça novamente. Mas então o que nós temos que dizer é para onde é que nós... Fazer a lista dos 100 problemas, a malta faz a de 1000, não faz a de 100. O nosso problema hoje é dizer assim, nós estamos aqui, houve uma ação que estamos de acordo todos que tinha que acontecer,
está dentro daquilo que é o programa que era também a visão do governo e o acordo e as linhas do acordo com o Fundo Monetário Internacional. Não estamos a discutir. Agora, a grande questão é o next step no resto. É esse o meu problema, é discutir isso. O dinheiro que foi lá para fora foi. Quer dizer, agora haverá mecanismos de o trazer, não sei o que. Eu peço imensa desculpa. Nós não podemos branquear o passado. Peço desculpa. Nós não podemos dizer que Angola... O Rui estava a dizer que Angola não começou hoje, começou antes. Claro. E, portanto, nós não podemos também dizer que só nos interessa o futuro. Nós temos que olhar para o passado para evitarmos que as coisas que nós fizemos no passado... Porque isto são coisas, não é apenas os bancos, era o próprio governo. Existe uma acusação a uma pessoa em Angola que nos diz como é que funcionava a distribuição das divisas. Existe uma acusação de um Tribunal Supremo, não é? Se calhar não devia ter saído, mas saiu. E que nos diz como é que funcionava o mercado de divisas. Portanto, é tudo isto. Isto não foi... Rui, isto não foi ontem. Quer dizer, então, são estas coisas que nós devemos... E nós temos aqui, depois, porque é natural que o Rui, enquanto vice-governador, não está aqui a participar no debate, o que eu saúdo, mas naturalmente tem algumas limitações que toda a gente compreende e que deve ter. Não tem limitações. O meu ponto, não tem limitações. Está muito mais observador. Nós podemos discutir tudo. Claro, eu tenho fui eu que comecei a publicar a distribuição das divisas aos bancos. Isto nós podemos dizer qualquer coisa. Eu acho que tu, enquanto vice-governador, tens que estar preocupado com esse tipo de coisas. Mas a verdade é que o mercado era mais transparente quando eram publicados esses dados. Porque se há um produto escasso, que ele é distribuído de uma forma que ninguém sabe muito bem como, supostamente é através de preços, de coisas, o mercado, os próprios outros bancos, têm que... Porque é o seguinte... Eu publicava aquilo porque alguém me dava, não era o Banco Nacional de Angola. E todas as pessoas sabem, o mercado cambial é um mercado onde tem que haver informação. O mais possível a informação para que as pessoas possam tomar as suas decisões. O passo seguinte, então teríamos que publicar também a lista das empresas que compravam. O passo seguinte, teríamos que publicar a lista das pessoas que compravam. Sim. Por exemplo, as pessoas e as pessoas. Então, para que a coisa fosse correta, então íamos publicar as empresas e as pessoas que compravam. Publicar os bancos. Mas eu sou adepto da publicação. Eu sou adepto da publicação e não é das empresas, é dos últimos beneficiários dessas empresas. É isso que eu acho que deve acontecer. Porque no momento em que nós temos um câmbio a 166, Carlos, 166, que são distribuídos, que esse câmbio vai para quem? Era vendas diretas. Se era vendas diretas, os senhores têm que dizer para quem é que iam as divisas. Qual é o problema? Não mistures as coisas, Carlos. Nós estamos a falar de quando o BNA começou a publicar os bancos. Não estamos a falar das vendas diretas. As vendas diretas, isso é um passado que tivemos, que em algum momento haveremos de discutir. Estamos a falar de transparência do mercado. Foi o que o Miguel trouxe para a mesa. Se me permite, eu vou dizer. Espera. As listas dos bancos, estamos a falar quando era Walter Felipe... Nós estamos a falar de transparência de mercado. Não estamos a falar do momento em que nós fizemos uma gestão administrativa das divisas. Transparência do mercado. E o que eu defendi foi: nós não podíamos continuar a manter esse nível de transparência porque ele, de certa forma, prejudicava a concorrência. Tu estás a fazer um argumento contrário a isso, mas utilizando um exemplo que não é o mesmo. Não pode ser. Tens de ser consistente com os exemplos que dás. Vamos lá ver. As vendas diretas... Quando é que terminaram as vendas diretas? Quando é que terminaram as vendas diretas? As vendas diretas foi uma das primeiras coisas que nós acabamos. Não, eu estou a perguntar, mas em janeiro, se nós estamos a falar... Em janeiro, quando nós... As vendas diretas não terminaram em janeiro. Em janeiro, quando nós publicamos um novo regime cambial, também abolimos as vendas diretas. Foi nessa altura. Faseadamente. Não, abolimos. Não foi. Abolimos. É o seguinte, isto são dados que são agora, dados que são mas aí, Carlos, eu não sei qual é... Isso não tem... Vamos lá ver. Talvez para acirrar ânimos e disputar e rebentar com o fígado das pessoas pode ter alguma importância, ok? Mas, pelo menos é o que eu sinto enquanto parte de uma equipa que faz uma gestão dos interesses nacionais através das políticas que nós decidimos, nós não podemos
quando queremos tratar assuntos que são de interesse público, nós não podemos incentivar sentimentos de acirrar questões pessoais. Nós temos que resolver os problemas na sua base, na sua profundidade. E o problema de base, volto a repetir, é que o país produz muito menos divisas do que produzia há anos. Com a seguinte agravante, é que temos muito mais população do que a que tínhamos. E hábitos de consumo... E temos hábitos de consumo piores. Que se foram alterando. E temos condutas das pessoas, das empresas, das instituições públicas que se acomodaram a um espaço em que havia, aparentemente, pelo menos, abundância de divisas e que hoje já não existe. E, portanto, temos todos nós que fazer, nós agora que fazer o caminho inverso. Teremos um desempenho normal da nossa economia. Por estas medidas vamos ter um desempenho normal da nossa economia. Esta é uma parte Mas é que é necessária. O Banco Nacional de Angola, que defendeu a estabilidade cambial nos 165, é o mesmo. É que nós não temos que fazer só. É uma instituição, não é o Rui, não é o outro, é a instituição. As mensagens que nos passaram entre junho de 2016 e dezembro de 2017, e que incluindo pessoas que fazem parte da atual equipa económica, que defendiam e que são responsáveis por aquilo que aconteceu. Eu não estou a acicatar ânimos. Eu estou a dizer aquilo que se passou. Oh, Rui, eu não posso aqui dizer que o mundo começou quando tu foste para o Banco Nacional de Angola. Não começou. Entre junho de 2016 e dezembro de 2017, o câmbio estacionou em 165,9. Foi isso que aconteceu. A equipa económica, as pessoas que nos dirigiam, era a mesma pessoa. Enfim, havia o Ministro das Finanças, por exemplo, era o mesmo. Não é? E, portanto, o que eu estou aqui a dizer é isso. O que eu estou aqui a dizer é eu não estou a acicatar ânimos, porque a justificação do Banco Nacional de Angola é sempre a mesma. Porque o que nos disseram sempre é que a política era fantástica. Era o que nós estamos a dizer. E nós temos que desconfiar, acho eu. Porque sempre nos disseram que estavam a fazer o melhor para o país e que aquela que era a política certa. E efetivamente não é. Estamos quase na parte final do nosso debate. É só para dizer o seguinte. Em primeiro, há muitas escolas de economia e algumas defendem câmbio fixo, outras defendem câmbio variável, portanto, flutuação cambial. Portanto, em alguns instantes, em alguns momentos, pode acontecer que, pelas circunstâncias, os decisores entendam que essa possa ser a melhor política. Agora, nós não podemos também julgar todas as decisões de política com as circunstâncias que temos hoje, olhando para trás. Era o que eu estava a querer que tu percebesses. Nós já tivemos neste país um problema que eu não queria trazer nesta discussão, porque isto é uma discussão que tem um amplo público e nós não precisamos de confundir mais a mente das pessoas, e porque a sua interpretação dá asa a muita coisa. Nós já tivemos um problema de capacidade de absorção das divisas produzidas pelo país. Capacitive absorption. Foi um problema com que as autoridades tiveram que lidar num momento determinado, que é quando tu tens aquele windfall de divisas que caem de repente no teu braço e não sabes como vais fazer com elas. Portanto, é para dizer o seguinte: em cada um dos momentos têm que ser tomadas as decisões de política que se adequam a esses instantes. Agora, vamos fazer um julgamento da sua oportunidade, da sua justeza ou não, à medida que o tempo passar e podemos perceber que impacto efetivo é que isso teve. Nós estamos plenamente conscientes que, pelo nosso histórico, por tudo o que aconteceu e pelas circunstâncias que nós vivemos atualmente, este é o caminho e é o rumo mais adequado. Daqui a 15 anos, provavelmente haverá outros rumos, haverá outros caminhos, ou talvez daqui a 5 anos, ou talvez daqui a 10 anos, há outro rumo, há outros caminhos. Esta é uma questão que tem que ser percebida. E temos que encontrar um consenso de quais são as melhores medidas para resolvermos os problemas que temos hoje. Obviamente, respeitando, conhecendo e percebendo que decisões tomamos no passado, das quais algumas possam ter sido
corretas e outras talvez não tão corretas. Essa é que era a questão que quando eu te digo que não é acicatar, não me referia a se temos culpados ou não temos culpados. É o seguinte, os problemas que o país tem hoje... Estamos na final do debate. O problema que o país tem hoje são os problemas que tinha em 2008, 2009, quando nós fizemos o programa com o Fundo Monetário Internacional. Os problemas são os mesmíssimos. Basta nós olharmos para os... Rui. Não são. Mário Rui. Esse é que é o problema. Não são. Não tinha expressão da dívida externa. Não tinhas uma dívida pública Mário Rui, mas o problema, a questão é justamente essa. Se calhar vamos precisar de mais um debate. Mário Rui, a dívida começou a ser acumulada nessa altura. Eu não sei se te recordas que durante o programa havia 32 ou 34 mil milhões de dólares que estavam desaparecidos. O nosso problema é esse, que nós não sabíamos e nunca fomos transparentes ao ponto de dizer como é que estava a evoluir a nossa dívida. Porque, do resto, os objetivos do programa são os mesmíssimos. Agora, é óbvio que as condicionantes são outras. Nós não tínhamos uma dívida tão elevada, mas os problemas da economia angolana são os mesmíssimos que havia. E o que é que devíamos ter feito? Nós devíamos ter aproveitado estes tempos. O Rui diz, nós tínhamos 33 mil milhões de... 32 ou 33 mil milhões. Se calhar precisávamos ter mais, não é? Era isso. Vamos dar a palavra aqui ao Daniel Sapateiro. Estamos a fechar o debate. Já estamos na fase final, não é? Exato. Bom, eu vou dizer, eu acho que a questão da comunicação é muito importante. Eu lendo e perpassando a sociedade, eu acho que a sociedade não está ainda consciencializada, inclusive até do papel do Fundo Monetário Internacional e dos impactos que vai ter na nossa economia. De qual este também é um dos pontos do memorando de entendimento e das duas avaliações que já foram feitas. E no meio do conjunto das decisões, eu digo, a liberalização está a ser vista como uma ideia negativa genericamente na sociedade, porque sempre que se falou de liberalização, a qualidade de vida piorou, degradou-se, mas eu acho que há 3 medidas que nós devemos ver isto como boas medidas, e as pessoas devem entender isto dessa forma. A primeira é a taxa do BNA de 15,5% se mantém. A segunda é a flexibilização dos meios de pagamentos para importação de mercadorias. Portanto, tem aqui um conjunto de valores majorados àquilo que nós tínhamos até então. E depois também para as pessoas particulares que podem fazer pagamentos até 120 mil dólares nas questões de saúde e educação, desde que paguem aos fornecedores diretamente, não tem limites. Isto também temos que ver isto como medidas que vêm muito a reboque das solicitações que o BNA tem. Portanto, o dinheiro não ter acesso ao dinheiro para a banca comercial, o mercado secundário, e ser o mercado informal o abastecedor dessas divisas. Por outro lado, só para dizer aqui, a bomba relógio de combustíveis, que os jornais deste final de semana estão a fazer aqui muito desta informação, é que também faz parte do relatório de junho do FMI, que até ao final de 2019 o limite é 20 de junho de 2020 para resolver o problema dos combustíveis, e estão a ser condicionados à implantação das transferências diretas para as famílias mais pobres, mas é uma bomba relógio que está aí. Eu não sei como é que a gente vai resolver. Porque todos os meses esta depreciação vai encarecer a importação dos combustíveis. Muito bem, sobre a nossa moeda e até a moeda estrangeira no nosso país, temos todos uma opinião a dar, pois todos precisamos de dinheiro para realizar as nossas necessidades e concretizar as nossas aspirações, e se o nosso dinheiro perde valor, é trabalho de todos trabalhar para mudar o quadro. O nosso muito obrigado aos nossos convidados. O João Melo Gonçalves traz agora as considerações finais. Então, vamos lá outra vez. Estamos numa liberalização cambial que é um recurso, ou um último recurso, para fazer face a um risco de escassez de algo, de uma mercadoria que é fundamental para nós. Atenção que a moeda é considerada instituição numas escolas, é considerada também como mercadoria noutras escolas. Mas, seja como for, estamos perante um desafio muito sério, que é de dar força à liberalização cambial com produção diversificada. Ou seja, que os centros de decisão, se não encontram executantes privados, vão ter que eles próprios iniciar e dar lugar a iniciativas que possam associar mais adiante setores privados. Eu digo isto porque há muita desconfiança e há muita desmotivação para o investimento, para a tomada de iniciativas na área
da economia de uma forma geral, mas daquele tipo de economia que seria a resposta a exigências imediatas. Esta desmotivação ela tem que ser combatida também do ponto de vista de iniciativas claras, ou seja, que é preciso que apareçam exemplos que sejam motivadores para o conjunto daqueles que pensam em iniciativas que correspondam, quer dizer, a resultados concretos. Só decretar, e já vimos isso ao longo deste e de outros debates, só decretar que o câmbio é livre não é suficiente. Nós temos aqui uma situação de câmbio livre que é sobretudo voltada para o mercado interno. Há sim vários agentes que podem livremente cambiar moeda. Mas há outras situações, na África Austral também, em que a liberalização ou não liberalização cambial tem a ver com movimentos para o exterior. Por exemplo, na África do Sul há restrições quanto à compra de divisas com rands. Não há grandes problemas internos de quem é que está a operar com o rand dentro do país, porque internamente a moeda é aceite e a moeda tem força suficiente para se defender ela própria. Ora, no nosso caso, temos dois problemas e parece-me que a gente pode chegar aqui a um consenso, ou que chegamos a um consenso neste debate, por um lado, é preciso uma gestão muito criteriosa das divisas que vão ser utilizadas em relação a obrigações com o exterior. E estamos a falar de obrigações em relação ao exterior, não só pagamento de dívidas, pagamento de serviços, mas pagamento de produtos também, tanto bens de consumo quanto bens de capital. Este é um ponto. O segundo ponto é, internamente, a liberalização cambial não exclui intervenções do Banco Central. E nós vemos isso mesmo em países muito desenvolvidos, com muita frequência dos próprios Estados Unidos. Atuam dentro do mercado de câmbios para influenciar, para corrigir. Esse fator de correção é um fator que tem que se manter bem presente em relação ao nosso Banco Nacional. Obrigado, Manuel Gonçalves. Essa que é essa, só decretar que o câmbio é livre não é suficiente. O desafio é, sim, o da produção diversificada. E antes do fecho, os temas que vão estar em destaque no Grande Jornal de sábado. Estevão Borges é o editor. Borges, vamos aos destaques. Bom dia, Isaías Afonso. Destaques deste jornal. Abate indiscriminado de árvores no perímetro florestal da Sacala, no Ambo, pode colocar em risco o aeroporto Albano Machado, que vai ficar exposto aos ventos fortes e tornar a cidade sede num porto de areias. O debate deste sábado, no programa Sábado às 10h10, que teve como foco de abordagem a situação cambial e monetária do país, é um assunto deste jornal de sábado, que também vai olhar para a alta de preços nos produtos da cesta básica. Jornalistas angolanos em dia de eleição da Comissão da Carteira de Ética, lista única, concorre ao pleito Mundial Sub-17 do Brasil, Palanquinhas já em Brasília e com discurso de elevação do bom nome de Angola na maior montra do futebol. Pelo mundo, sanções contra o Zimbábue, União Europeia reduziu o âmbito da aplicação, FMI retomou ao diálogo, mas norte-americanos mantêm o braço de ferro. Neste jornal tem garantidamente a crônica de Africano Neto. Isaías. Estamos juntos até às 13, a hora do Jornal de Sábado. A equipa do Sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Bom fim de semana, estamos juntos. Abençoa a minha terra, Moçambique vem pôr a mão na minha terra. Só orando sairemos desta. Eu não quero festa, só quero pão na mesa. Vem me dar esta certeza das mudanças no tempo de agora. O treinador da equipe é novo e a claque expectante na vitória. Sem danças de compadres e amiguismos, época do meriticismo. O empresário do saco preto deixou a juventude no imediatismo. Nesta cidade capital, onde todos querem ser moatas, querem chegar até o medo, sem ser picados pelas abelhas. É pá, o que eu quero, não quero festa, não é só dinheiro, quero respeito. É pá, o que eu quero, não quero festa, não é só dinheiro, quero respeito. Justos e injustiçados, inocentes e culpados, houve farra e musongué e quase todos saíram fartos. Justos e injustiçados,
inocentes e culpados. Houve farimo zongue e quase todos saíram fartos. De Paulito já cantou, nem todo rico rouba. Se eu fiz meu trabalho honesto, como é que polícia vem bater minha porta? Mesmo assim o teu povo te venera. Mesmo assim esse povo te venera. Na alegria ou na tristeza, és nosso amor, é nossa terra. Na alegria ou na tristeza, é o nosso amor, nossa terra. É pão que eu quero, não quero festa, não é só dinheiro. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.